This meeting is being recorded. Bem, vamos lá, pessoal. Estamos aqui de volta. Mais um podcast essa semana aí. A gente não pôde contar com a presença ilustre da Lígia nesse momento. Ela também está ocupada nesse momento, vai poder reunir com a gente, mas a gente tem a ilustre presença de mais um convidado aqui, mais um integrante da nossa equipe, que acho que vai estar presente, vai agregar muito nas nossas reuniões, que é o Rodrigo. Rodrigo, se você pudesse apresentar, cara, como você é um integrante novo da mesa, eu acho que vale a pena você se apresentar e trazer um pouquinho aí sobre a sua experiência que você já vai poder agregar para a gente aí no futuro. Aí. Perfeito, Iago. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com essa equipe, agora fazendo parte aqui da Agrifato. É muito significativo para mim, porque já acompanho, né, o trabalho da empresa e o podcast, então estar aqui agora é bem bacana. Meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro agrônomo por formação e analista técnico CNPI, e vim para agregar, né, e construir junto nessa parte de estudar e entender o movimento do preço dos ativos e combinar com as outras escolas de análise aí. Perfeito, perfeito. Bem, só para resumir, pessoal, o Rodrigo vai ajudar a gente aqui a entender mais os movimentos de gráfico, o que o futuro e os gráficos também estão dizendo para a gente, análise técnica, digamos assim, né, tá dizendo para a gente no quesito preço. E bem, para não alongar mais, eu já vou entrar na parte de mercado do boi gordo. A gente está entrando em mais uma semana em que o disco não muda, né? A gente está vendo o preço do boi gordo aí novamente flertando com as mínimas dos últimos 2, 3 meses. O boi gordo em São Paulo, pelo menos o indicador CPEA, flertando com 320. Ontem, né, no dia 25, ele veio a 330, mas o sentimento geral, os indicadores não oficiais, digamos assim, continuam a apontar para um sentimento de queda. E isso é observado e é sustentado até mesmo pelas escalas alongadas. Então, quando a gente olha para as escalas de abate no Brasil nesse momento, a gente vê um dos maiores níveis aí dos últimos 2, 3 anos. Então, a gente, como pecuária, né, como acompanhamento de mercado, olha justamente para esse aumento de oferta que está sendo sentido no mercado agora. A gente está numa situação muito parecida com o que foi confrontada lá no final de maio de 2022, né, cerca de 2 meses atrás, em que as escalas alongaram muito forte, os preços recuaram, e a gente está se deparando com essa situação novamente. E para fechar esse combo, né, a gente vê que o preço da carne no atacado também não está correspondendo. Como é final de mês, a população está menos abastada, né, digamos assim, o salário já foi recebido, já foi gasto, a gente tem menor consumo, é típico de final de mês, a gente tem como resultado, basicamente, uma pressão muito grande sobre os preços, tanto do boi gordo quanto da carcaça casada. Até o final da última semana, a gente teve aí o indicador da carcaça casada flertando com os 18,80, R$ 19, que também é um dos menores níveis para 2022. Então, num contexto geral, a gente olha para o mercado e vê indicadores de curto prazo, olhando para esses fundamentos aí, né, maior oferta, uma demanda interna ainda derrapante, a gente vê esse sinal aí, esse mercado apontando para o movimento ainda de queda contínua. Olhando para isso, eu já de antemão, na minha percepção, já consigo, pelo menos até o próximo podcast, até na próxima terça-feira, a gente não deve ver um movimento de forte alta acontecendo. Se fosse para chutar alguma coisa, eu acredito que sim, a gente deve ver um movimento ou de estagnação de preço, ou então uma leve queda para essa próxima semana de preço. Um termômetro que a gente diz aqui dentro do Fato Pecuário, né, nosso relatório semanal, um termômetro que ainda está frio ou perto ali de congelar, digamos assim, sem preços animadores para esse curto prazo. E bem, acho que um outro mercado muito interessante que tem sido acometido aí por essa queda do gordo é a reposição. E aí eu vou pedir para a Laura entrar um pouquinho para comentar para a gente o que está acontecendo na reposição, o que a gente tem observado na reposição de animais, né? De maneira geral, bezerro, garrote, boi magro. Laura, se puder trazer um panorama para a gente. Isso, Iago. Bem como você comentou aí, o mercado vem nesse sentimento menos otimista, né? Com viés de queda desde o final de junho já. Então, a gente tem mais de um mês aí com a queda, e aí essa queda faz com que o pecuarista, né, o invernista ou até o confinador, enfim, todo mundo que trabalha com a compra, perdão, pessoal, com a compra de animais para reposição, tá menos otimista, porque eles olham na bolsa os contratos futuros, né? Você olha lá para um novembro,
No final da semana passada, para a gente ter como referência, estava 322,45, essa semana deu uma valorizada, eu acho que até um ponto que a gente pode linkar com o Rodrigo depois, mas esse sentimento, essas cotações mais baixas para o boi gordo futuro, dá um menor ímpeto, né, para o pecuarista comprar esse animal para reposição e confinar. E aí, com uma menor demanda, né, desses pecuaristas que trabalhariam com engorda, ou então com uma recria e engorda, com essa menor demanda, faz com que a gente tenha também um mercado menos aquecido na reposição. E foi justamente esse sentimento que a gente está observando nos últimos dias dessa semana, né? A gente está vendo aí já grande parte do Brasil, dos pecuaristas conseguindo comprar animais até com ágio zerado já, né? Então pagando na roupa do boi magro os mesmos preços, ou pelo menos com preços bem similares ao que está sendo pago na arroba do boi gordo. Se a gente pegar o indicador, o indicador IMEA, perdão, no boi magro também, semanalmente a gente teve uma queda de 0,71%. Esse boi magro ele é considerado aí um animal de 12 arrobas, mais ou menos. No bezerro também, de 8 meses, 5,5 arrobas, a gente teve uma queda de quase 1%. Então, a gente está vendo justamente os dados já dando esses sinais que a gente está sentindo no mercado, essa menor otimismo para o mercado de reposição, né? Essa diminuição dos valores pagos aí nesses animais de reposição. E aí, totalmente correlacionado com essas quedas que nós tivemos desde final de mês de junho. Agora, essa semana iniciou com um clima mais otimista, né? Que pode começar a refletir também nessas questões aí de os pecuaristas animarem um pouco mais, mesmo que a alta não tenha sido tão relevante, foi na casa de 1,2% se a gente pegar o contrato outubro, mas eu acho que é um ponto interessante que o Rodrigo pode entrar comentando com a gente, né? Apesar dessa correlação dos futuros, e aí pensando um pouco na análise técnica mesmo, Rodrigo, o que você tem visto aí da análise técnica contando para a gente? Você acha que vai continuar a análise técnica? Mostra para a gente movimento de continuidade de alta nesse curto prazo aí, visto que no médio prazo, né, pensando no outubro, novembro, a gente acredita sim numa valorização, como a gente já vem abordando aí em alguns contextos. Então, nesse médio prazo, nas cotações futuras, o que você vê para a gente de técnica, da parte técnica aí? Bacana, Laura. Então, referente aos contratos futuros de boi gordo, né, principalmente o vencimento outubro, que é referência, né, sendo o mais líquido, com maior número de negócios, a tendência ainda segue de baixa, né, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Ele fez um movimento, uma recuperação, vamos assim dizer, né, nessa semana, na segunda e na terça-feira, né, 2 dias positivos para esse vencimento. Apesar da tendência ser de baixa, ele pode muito bem buscar patamares aí para o outubro, tá? De 331,50, que foi o último topo marcado aqui no gráfico diário. Tá? Lembrando que, novamente, a tendência segue de baixa aí no gráfico diário e vale monitorar esse ativo, né? Assim como o vencimento X, basicamente é a mesma leitura, né? Graficamente não está tão interessante observar ele por conta da liquidez, então tem muitos espaços aí. Acho que a grande referência é o outubro, e é isso. Pode muito bem linkar com essas outras análises que vocês vêm pontuando, né? A análise técnica ela pode entrar nesse momento, num timing, né, de entrada aí, seja para posições especulativas, posições de trava, né, fazendo hedge, enfim, isso. Exato, Rodrigo. Acho que assim, só para contextualizar o pessoal, o que a gente está falando aqui, basicamente, o que o Rodrigo trouxe os suportes técnicos e resistências, para quem não está acostumado mais com essa linguagem um pouco mais técnica, quando a gente olha o gráfico para outubro de 2022 do boi gordo, esse mesmo que quando eu olho aqui na tela está 326, qual que é, a análise técnica tira dele? Que ainda existe esse movimento mais baixista do mercado, né? Ainda está numa tendência de queda, mesmo que tenha tido 2 pregões consecutivos de alta, né? Eu acho que é super importante para a gente justamente entender um time mais interessante para entrada, se faz sentido aquela operação ou não dentro desse timing de mercado. E aí, eu queria também trazer só um ponto que eu acho relevante aqui, que eu não trouxe no começo do episódio, é que
Dia 9 de agosto já ficou definido, basicamente, né? A gente tem os primeiros pagamentos daquela PEC do governo sobre os auxílios governamentais, tá? Então, dia 9 de agosto ficou decretado que os auxílios, o Auxílio Brasil vai sofrer o seu aumento, o auxílio para os caminhoneiros e taxistas do Brasil, né? Os auxílios para os motoristas que sofreram, digamos assim, com o aumento de preços, né? O aumento dos combustíveis, esse pessoal vai receber aí cerca de R$ 1.000 por mês, ou seja, mais R$ 2.000, que é referente à parcela de julho e agosto, que entra agora dia 9 de agosto para os caminhoneiros e para os taxistas, e com isso a gente tem justamente aquele ponto que a gente falou lá atrás, que a gente já vem pontuando há muito tempo, que acontece em anos de eleições, esse dinheiro que entra na base da economia pode sim ajudar no movimento de demanda interna, demanda mais sólida, né? Uma demanda olhando para o mercado interno brasileiro um pouco mais sólida, e na nossa visão de médio e longo prazo, na verdade, médio prazo, né? Pensando até o final do ano, é um fator muito interessante para dar sustentação para preço, tá? Para dar sustentação para a carcaça casada, que, como eu falei, tinha caído. Isso, a chegada desse auxílio pode auxiliar nesse processo. Mas, bem, pulando já para outra... Iago, Opa, pode eu falar, acho Laura. um outro ponto interessante da gente colocar aqui, que relaciona bem ao que a gente está falando de reposição e da questão dos contratos futuros, é que com essas baixas agora no mercado, do mesmo ponto que não é interessante para a gente acelerar nas vendas, pode ser interessante para a gente fazer aquele cross-hedge, né, que a gente fala, que é o hedge dos animais que a gente vai comprar. Então, a compra da reposição aí para os meses, principalmente outubro, novembro, que a gente acredita que o boi vai estar a patamares melhores, né? E num cenário também de menor oferta, que já é visto sazonalmente, com esses preços mais altos, tende a puxar também os preços de reposição. Então, seria um momento interessante, principalmente para aqueles pecuaristas que não têm agora, nesse momento, capacidade de já comprar esses animais de antemão e colocar num passo, ou então não está com capital ainda, dá para fazer esse cross-hedge também, aproveitando esse mercado em baixa para garantir preços menores desses animais de reposição. Perfeito, perfeito, Laura. Acho que é exatamente isso que você trouxe. É bem interessante trazer esse ponto para a gente lembrar justamente que o hedge ele pode ser feito em partes que às vezes a gente não é só o boi gordo, né? Que a gente não imagina, mas que é importante relembrar. E aí eu queria entrar já na parte de grãos, Stefan. Se a gente puder trazer um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado do milho. A gente comentou antes da reunião começar justamente sobre o que aconteceu com o milho hoje, né? Na bolsa, teve uma forte alta. Se puder trazer aí o que está acontecendo, quais os pontos interessantes para serem abordados essa semana aí. Bom, o primeiro fator aí que o mercado começou a precificar logo na segunda-feira, com o movimento aí de recuperação na B3, e até reagindo um pouco no mercado doméstico, a gente sentindo a paridade ali se sustentar um pouco mais, é um fator externo. Essa semana passada a gente teve a consolidação ali de um acordo, né, na minha percepção, talvez um acordo de fachada entre Rússia, Ucrânia e Turquia, para a liberação das exportações de grãos da Ucrânia. No sábado, a Rússia já chegou fazendo algum bombardeio ali no porto de Odessa, que é o principal porto de escoamento de grãos da safra da Ucrânia. E aí o mercado, na segunda-feira, já reagiu a essa indecisão, né? Isso significa que, desde o início do conflito, a decisão foi da Rússia, foi uma decisão unilateral em invadir a Ucrânia. Cada um com seus motivos, não quero entrar nesses detalhes. Mas que mesmo com esse acordo agora selado entre os países, a Rússia continua dentro da Ucrânia. Ou seja, é ela que, vamos dizer assim, está mandando no jogo, e o que ela vai avaliar? Qualquer passo em falso dos aliados da Ucrânia, diga-se União Europeia e Estados Unidos, ela vai reagir de alguma forma, e provavelmente a Ucrânia quem vai pagar esse pato, como ele já deixou sua marca no início do conflito, e agora demonstrando essa questão de um acordo que foi assinado na sexta, e no sábado ele já tomou uma atitude diferente. E aí o que a gente vem também pontuando, tanto para Chicago quanto para B3, e soja e milho, né, é o clima nos Estados Unidos, que voltou a trazer um estresse aí, a somar, né, a vir como um propulsor extra aos movimentos de Chicago que a gente está vendo nesse início de semana.
principalmente nos primeiros 10 dias ali de agosto, uma ausência de chuvas nos principais estados produtores e uma forte elevação de temperaturas logo agora no estágio que a gente tem ali a definição da produtividade da safra nos Estados Unidos. As primeiras áreas estão começando a entrar nesse patamar ali de polinização, de enchimento de grãos, e a necessidade hídrica ela é mais alta, ao mesmo tempo que uma combinação com temperaturas mais baixas seria o ideal. Mas o que a gente está vendo é um cenário contrário, falta de chuvas, temperaturas mais altas, e isso pode trazer consequências aí à definição de produtividade, consequentes a uma menor safra norte-americana que já é especulada hoje, tanto para a soja quanto para o milho ali em níveis de 2 a 3% abaixo do que o SDA aponta. Então, fica o recado aí, o SDA de agosto provavelmente traz sim uma indicação de redução da safra dos Estados Unidos, talvez algo não tão agressivo, algo em torno de 500 mil toneladas a 1 milhão de toneladas, não jogo mais que isso. O SDA costuma ser sempre mais conservador. Mas um ponto aqui que vale destacar também é o efeito da recessão, todo esse cenário macroeconômico, e tem pesado muito sobre as cotações em Chicago, principalmente. 3, 4 semanas aí consecutivas de liquidação de posições para a soja, para o milho, para outras commodities também, como o açúcar, como o algodão, enfim, toda a gama de commodities aí foi afetada por esse cenário macroeconômico de recessão, que ele atua diretamente aí como uma especulação sobre uma menor demanda por commodities no contexto global. E aí, acho que o Rodrigo pode trazer aí também alguma ponderação sobre o que trouxe, né, talvez o CFTC aí, o que ele trouxe de liquidação de contratos nesse último período, também um viés técnico aí, se esse movimento agora desse início de semana para a soja e para o milho, ele estava no radar da análise técnica. Bacana, Stefan. Então, observando o mercado, né, referente à semana passada, né, a gente não tinha nenhum sinal positivo aí para os preços, né, das commodities agrícolas. E com a questão climática ainda na semana passada pesando, né, nos preços, tinha uma melhora do clima, e a especulação em cima da assinatura do acordo, né, que saiu na sexta, pressionaram ainda mais as cotações. Então, na B3, por exemplo, na semana passada, tirando a segunda-feira, a gente teve 4 dias consecutivos de queda. E esse mercado vem pressionado, né? Uma coisa que você comentou, e acho que vale colocar aqui como eu posso dizer, essa migração, né, dos ativos de risco, né, pelos investidores. O CFTC vem reportando cada vez mais, né, uma queda no número de posições compradas, né, pelos fundos, e chamou muita atenção nesse último report do CFTC, né, principalmente no milho, o número de contratos liquidados, né, considerando opções e futuros, lá fora foi de 24 mil, né, frente a cerca de 16 mil contratos no report anterior. Aqui, agora, no início da semana, tivemos um movimento positivo na segunda-feira, e acho que vale comentar essa alta expressiva no pregão de terça-feira, né, para o nosso milho B3, aí, subindo mais de 4% para os principais vencimentos, né? Isso é um movimento muito positivo, principalmente no curto prazo, né? A gente teve uma barra de força, né, no gráfico diário aqui, né? Uma barra que ela abre na mínima e ela fecha na máxima, então sim um viés muito positivo para o curto prazo, mas eu gosto muito de lembrar que a análise técnica vem para ser combinada com as outras análises, né? Então, acho que faz muito sentido observar e entender o movimento do preço, mas linkar, né, com as outras áreas, né? Clima
e essa questão principalmente do conflito Rússia e Ucrânia, né? Se terá realmente efetividade essa assinatura do acordo. Perfeito. Só Perfeito. para adicionar aqui, Iago, a questão do acordo de milho entre Brasil e China, que voltou aí a tomar os noticiários esse início de semana, né? O ministro da Agricultura colocando que o milho vai ser ainda embarcado em 2022. Conversando aí com algumas trades essas últimas semanas, já tem um reporte aí de cerca de 500 mil de toneladas de milho que foram adquiridas pela China. Essas informações eu peguei aí com algumas trades do mercado e, a princípio, né, dá para se esperar que o que vai acontecer dependendo do que acontecer com a safra norte-americana agora, nesses próximos 30 dias, em relação ao clima, e da mesma forma, esse acordo de fachada entre Rússia e Ucrânia não trouxer uma melhora de oferta, não trouxer ali uma alavancada, uma retomada das exportações da Ucrânia, a China já está calçada com esse acordo e já começou a comprar milho brasileiro. Então, por hora, né, está todo mundo especulando, a China vai vir, vai comprar muito milho. Não, ela já está comprando, a gente não viu nenhuma movimentação mais agressiva de preços. O que os preços estão respondendo agora é o cenário climático dos Estados Unidos atuando sobre a oferta global de milho. Com certeza isso vai trazer consequências para trazer mais demanda para o Brasil se a safra dos Estados Unidos menor, seja da China, seja da União Europeia, seja do Sudeste Asiático, seja de qualquer canto do planeta que tiver que comprar milho, o Brasil vai ter que atender essa demanda. Perfeito, perfeito. E aí, pessoal, eu só queria finalizar aqui com um ponto que a gente já falou há muito tempo atrás sobre dependência China, tá? E sobre quem poderia tirar essa dependência um pouco, né? Diminuir a dependência das exportações brasileiras da China, né? A gente ficar muito dependente na carne bovina da China. E a gente teve, essa semana, não se trata sobre commodity agrícola, mas nessa semana a gente teve o governo norte-americano e o governo do Reino Unido retirando as medidas anti-dumping sobre o aço brasileiro. E eu gostaria de só trazer um paralelo sobre justamente aquele ponto que a gente trouxe lá atrás, que os Estados Unidos poderia sim atuar como um driver aí, um player que reduziria a nossa dependência do mercado chinês. Então, essa é uma medida interessante que, como eu disse lá atrás, em anos de inflação, em anos em que os preços costumam subir demais, a abertura de mercados é importante, o acordo comercial fica mais fácil, e aí depois de 5 anos, as exportações de aço que já sofriam, as exportações brasileiras de aço que sofriam com essas medidas dos Estados Unidos foram retiradas. É um mercado bom, um mercado interessante, e que, na minha opinião, pode ser sim uma saída, ou talvez um caminho que as indústrias exportadoras, o governo brasileiro possa trabalhar para uma entrada maior de carne bovina brasileira nos Estados Unidos através de cotas, ao aumento da cota atual, né? Ou um acordo comercial que favoreça ambos os lados. Eu acho que sim, a gente tem aí um caminho que pode ser trabalhado. E aí agora, com essa medida, essa retirada dessa medida antidumping aí, os países norte-americanos, os Estados Unidos e o Reino Unido, voltando aí a comprar na sua totalidade aço brasileiro. Bem, é isso. Vocês têm mais algum ponto a adicionar? Mais alguma coisa a se pontuar? Acho que é isso. Acredito que é isso, Iago. Tá bom, é isso. Terminamos então mais um podcast dessa semana. Qualquer sugestão de tema, tá, pessoal? Se vocês quiserem deixar tanto no YouTube, também lá no nosso Instagram, a gente vai querer debater, a gente está sempre disposto a conversar e trazer uma ideia cada vez mais para elevar o nível aqui da conversa. E estamos à disposição também para qualquer dúvida lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Fica aí, mais uma vez, o agradecimento para todo mundo que está nos escutando. E até a próxima. Valeu, pessoal, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Bom trabalho, Valeu. bons negócios. Valeu, pessoal. Boa semana. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.